Olá, tudo bem com vocês? Olha, a gente aqui de volta a mais um programa Lição em Foco e hoje a gente vai estar falando sobre uma comunidade com cristãos engajados. Você sabe o que significa a palavra engajamento? Eu quero fazer uma prática com vocês aqui só para vocês terem uma ideia, vocês compreenderem um pouquinho. Olha só, aqui embaixo tem inscrever-se. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Compartilha esse link com todos os seus contatos, todas as suas redes. E assiste todos os nossos programas do Lição em Foco, que estão aqui no canal e que estão também na nossa rede lá no Instagram. Isso significa vestir a camisa do programa engajamento. Para você saber um pouco mais, é só ficar ligadinho e ficar aqui com a gente até o final do programa. O Lição em Foco está começando. O engajamento na obra de Deus significa o compromisso com o seu reino, vestir a camisa de Jesus Cristo, fazer a sua obra com amor, com compromisso, servir com alegria, com prazer. Então, a gente vai aprender com base na lição de hoje, no que Deus vem ensinando aqui através da segunda carta a Timóteo, sobre o engajamento. Como ser um cristão engajado? De que forma a gente tem que ser? O que a gente tem que fazer? O que tem que renunciar? O texto base diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, só nesse texto básico, a gente já tem algumas lições importantes, certo? Mas a gente não vai ficar só nesse texto, não. Tem outros versículos também que a gente vai usar aqui para entender como sermos cristãos engajados na obra de Deus. Primeiro ponto, compromisso com a fé. Esse compromisso com a fé significa nada mais, nada menos do que ser dependente de Deus. É a fé pessoal, a sua confiança no Senhor, convicção, a certeza da sua escolha em relação ao Senhor Jesus Cristo, que Ele representa para você e como você o representa para a sociedade. O segundo ponto é o compromisso com o discipulado. É isso mesmo. O engajamento na obra requer pessoas que estão dispostas a ensinar a palavra de Deus, a sã doutrina, os princípios da verdade. Então, eu preciso ter compromisso em discipular pessoas. De que forma? Paulo disse assim: o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Ou seja, daquilo que nós aprendemos com o Senhor, aprendemos com pessoas fiéis, sãs, né, cristãos de verdade, agora a gente também vai ensinar. A sã doutrina que uma vez foi nos passada, é isso que a gente vai passar. Olha, mas antes, entenda que para ser um bom discipulador, você precisa ser um bom discípulo. Você precisa ser um homem fiel, uma mulher fiel na presença do Senhor. E também ensinar pessoas fiéis, certo? Pessoas que têm interesse em aprender a palavra de Deus, em conhecer a sã doutrina. Ivani, e aquelas pessoas que não querem saber disso, que, sei lá, tá lá na igreja, mas não tem compromisso, e quando você fala de ensinar a palavra, de ensinar a doutrina, sempre foge e tal, escapola, deixa essa pessoa, certo? É uma decisão de cada um aprender ou não a verdade do evangelho. O que Paulo está nos ensinando aqui é que a gente precisa ensinar pessoas que estão dispostas a aprender, porque elas serão ensinadas sobre a verdade e também ensinadas a ensinar. Então, elas precisarão ter também um crescimento na maturidade, um crescimento na fé espiritual. E para isso ela precisa querer, tá certo? Então essas pessoas, elas precisam ser sábias, idôneas, para ensinar os outros também ficarem prontas para isso. O outro é o compromisso com o chamado, certo? O chamado, todos nós somos chamados para a boa obra do Senhor. E nesse chamado, nós passamos por desafios, por momentos difíceis na obra de Deus, né? Porque a caminhada com Jesus não é uma caminhada simples, não é uma caminhada fácil, minha gente, vamos ser sinceros. Mas o Senhor Deus, Ele nos orienta nesse chamado, nós temos um compromisso com o Senhor.
com a palavra dele, né? Nós não aceitamos a qualquer pessoa. Nós não aceitamos um evangelho qualquer. Nós aceitamos um evangelho que nos leva à salvação, à vida eterna. E nessa caminhada a gente vai passar por algumas dificuldades. Mas Paulo nos incentiva, assim como os soldados, como guerreiros, a enfrentarmos todas as batalhas, vencermos, assim como os atletas, né, a correrem bem a boa carreira, para alcançar o seu objetivo final. Então, que a gente nessa caminhada possa seguir em frente, adiante, perseverante, para alcançar o objetivo maior, que é um encontro com o Senhor Jesus, certo? O compromisso com os eleitos, Paulo, ele se coloca assim, olha, ele fala dele mesmo, né, para motivar a Timóteo a entender que a vida dele precisa ser dedicada por amor ao outro, né? Esse compromisso com aquelas pessoas que foram resgatadas pelo Evangelho de Jesus e que agora estão vivendo a fé e precisam ser bem direcionadas. Então, eu preciso ter compromisso com a casa de Deus, com os filhos de Deus, com os eleitos do Senhor e me entregar por eles, né? Mesmo que eu tenha que sacrificar, mesmo que eu tenha que fazer renúncias, que eu tenha que dedicar o meu tempo, né, a eles. Então, isso é necessário. Eu preciso ter esse compromisso com essas pessoas. Elas não podem ver em mim um mau testemunho para se decepcionarem com Deus. Então, Paulo se apresenta como um bom testemunho para Timóteo, e Timóteo precisa se apresentar assim. Eu preciso ser um bom testemunho para aqueles que estão me vendo, para os eleitos, para quem eu estou discipulando. Eles precisam ver em mim um compromisso com a fé, com o Evangelho, para assim também terem. E eu preciso ser a representação do amor de Deus, para que eles não se frustrem com Deus, nem com o seu Evangelho. O compromisso com o ensino, né? Então, mais uma vez, assim, essas lições, elas vêm falando muito sobre essa questão dos falsos ensinos, e isso não é à toa, isso não é em vão, não é só porque estava acontecendo lá, isso tem acontecido hoje também. É alerta do Senhor Jesus para os nossos dias hoje, para a gente também ter essa preocupação, né, com os falsos ensinos. Em todo momento, as expressões de Paulo é assim, olha, não faça amizade, fuja, rejeite, né? A gente viu na lição número 8 também, a mesma coisa Paulo instrui a Tito, né, de que ele não deve ter um relacionamento, um compromisso com aqueles que estão ensinando falsamente. Então a gente também, só que às vezes parece que a gente tem dificuldade de fazer isso, né? A gente abre portas para pessoas que ensinam o evangelho errado, totalmente distorcido, porque a gente quer ser educadinho com essas pessoas. Quando Paulo fala assim, olha, rejeite. Você não tem que receber em sua casa, você não tem que andar com essas pessoas, você não tem que dar ouvidos a ela. Se a pessoa entra na sua casa para você pregar o evangelho de Jesus e ensinar a verdade, beleza. Mas se a pessoa entra para falar contra a sua crença, aí é demais, né? Aí você vai deixar por quê? Porque abrir essa oportunidade. E, por último, o compromisso com a santidade. Então, a santidade também tem a ver, né, com a verdade do Evangelho de Jesus. Tudo começa pela verdade. E a santidade também, a gente também já vem falando sobre isso, a forma como você se comporta, o seu testemunho, o que você fala, o que você pensa, né? Então, o texto orienta assim, olha, foge também das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor, certo? Então, a gente precisa estar perto de quem ama Jesus, de quem vive em santidade, porque Jesus é santo e você precisa ser santo e eu preciso ser santa em todo o nosso modo de viver, falar e pensar, tá certo? E que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, colabore com a sua escola bíblica e que você possa crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe você e até o próximo programa.